pela presença de vocês. Que bom que vocês aceitaram o convite de estar comigo e com a Anne, para a gente conversar um pouquinho mais sobre saúde ocular. Semana passada, dia 13 de dezembro, foi comemorado o Dia Nacional do Deficiente Visual. E essa é uma data que eu acho que foi inaugurada pelo presidente Jânio Quadros há muitos anos atrás, acho que na década de 60, 1961. E a ideia é exatamente valorizar o portador de deficiência visual, diminuindo a descriminalização e fazendo com que essa pessoa tenha mais aceitabilidade e acesso a uma condição normal como qualquer outra pessoa. Deficiência visual, qualquer outra pessoa pode ser portadora de um olho só ou nos dois olhos, e diferentes graus. Oi, Soninha, boa noite, tudo bem? E aí a gente precisa entender que o ser humano ele vai muito mais além do que o órgão mais sentido do corpo, claro, que são os olhos. Mas o ser humano... Ei, ideia, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu? O ser humano ele é muito importante e ele é muito complexo como um todo. E é interessante como essa data ela tem sido relembrada por nós, médicos oftalmologistas, e as sociedades que têm interesse no assunto. E eu queria, então, dar as boas-vindas a você, meu querido amigo, minha querida parceira que está comigo ao longo desses últimos 2 anos, todas as quartas-feiras à noite, nós temos estado aqui com raras exceções para compartilhar um pouquinho de nossa experiência, nosso conhecimento, e a gente sempre traz uma pessoa para enriquecer esse momento, essa experiência de conexão. E eu não poderia deixar de convidar a Anne Kathleen. Anne, você está me ouvindo? Oi, tô. Está me ouvindo. Olha só, gente, eu falei hoje à tarde, convidando a audiência, dizendo o seguinte, a Anne, ela é uma verdadeira inspiração, a Anne realmente é multifuncional, os títulos mais importantes da Anne, a Anne é esposa, casada com o Leandro, a Anne é mãe, a Anne tem 2 filhos, eu só me lembro da Iris, e da Maria Iris, Anne, eu não me lembro o nome do teu filho mais velho. Luiz Miguel. Luiz Miguel. O Luiz Miguel, Anne, está com quantos anos atualmente? Ele vai fazer 10 anos, dia 30 agora. 10 anos de... Ah, ele vai ter que ganhar 2 presentes então, não é isso? Ou 3? Presente, ele tá ouvindo, Anne? Não. Presente do Natal, presente do Ano Novo e presente da passagem de ano. Olha só que legal. Então tem o Luiz Miguel, que tem 10 anos de idade, e tem a Maria Iris, que eu acho que deve ter o quê? Uns 4 ou 5 aninhos, não é isso, Anne? 3 aninhos. 3 aninhos. E olha só, além de esposa, a Anne é mãe, mas a Anne com frequência tem sempre divulgado seus vídeos inspiradores. E é um vídeo que, de maneira inteligente, consegue destacar, por exemplo, a deficiência da qual ela é portadora, mas sem se colocar numa condição de vitimista, nem de autocomiseração. Isso é uma coisa interessante. Você conseguir encontrar um ponto de equilíbrio onde você reconhece uma deficiência, mas você não se deixa vencer por ela, mas pelo contrário. Ela pode até se tornar numa inspiração para você continuar se auto-superando e servindo de inspiração para muitas outras pessoas que dizem, poxa vida, eu tenho meus olhos, eu enxergo direitinho numa boa, e às vezes aqui e ali a gente está fazendo reclamações que não deveria. Murmuração, em geral, não é uma boa opção não, tá? Deus sempre nos convida para a gente sentar, bater papo, conversar com Ele. Está escrito lá em Isaías, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Mas Ele nunca nos convida para a gente reclamar de nada. Pelo contrário, está escrito na Bíblia que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E eu percebo, pessoal, a Anne se encaixando nisso. Inclusive, a Anne é também uma cristã atuante. A Anne sempre está trazendo também uma palavra de fé, de esperança, que revigora a nossa alma, enche o nosso coração de fé e de alegria. Por isso eu disse, Anne, vamos lá bater um papo na quarta-feira à noite. A gente não pode deixar de lembrar dessa data tão importante para a gente que é médico oftalmologista, né? E ao mesmo tempo trazer uma pessoa que serve de inspiração. Anne, como é que você vai? Tudo bem com você? Oi, tudo bem, graças a Deus. Nossa, eu orei tanto, você falou que eu sou cristã, mas eu orei, hoje foi o dia que eu mais orei, eu acho, que eu tô desde ontem sem voz nenhuma. Minha voz foi voltar tem mais ou menos 1 hora. Que eu falei, tem que voltar, eu não vou cancelar. Ah, que coisa. Olha só, pessoal, que interessante. A Anne vai falar nisso e eu vou me lembrar então dos versos da Bíblia. Oi, Nayara, tudo bem com você? Muito obrigado, viu, por sua presença. A Bíblia diz, orai sem cessar. Vocês prestaram atenção na frase da Anne? Desde ontem que a Anne está orando intensamente. E geralmente, pessoal, o curioso, se vocês pararam para pensar,
que a gente tem uma tendência a buscar mais a Deus, uma vida mais íntima, quando a gente está passando por dificuldades e tribulações. E tem uma coisa também que chama a atenção, Viana, porque está escrito no livro de Tiago que bem-aventurados sois vós quando passares por dificuldades, tribulações e problemas, porque juntamente com essas coisas, Deus não só vos dará o escape à altura, como também ele vai perceber, ele vai fazer com que você prevaleça diante dessas situações e você cresça na fé, na esperança, na paciência, na perseverança, e em todas as coisas parecidas com essas. Anne, por que você tem orado tanto? Você ora bastante, por que você tem orado tanto de ontem para hoje? Fala pra gente. Para eu conseguir ter voz para falar com vocês hoje. Joia. Anne, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da tua experiência. Fala um pouquinho dos teus pais, em que contexto você nasceu, como foi que as pessoas perceberam que você tinha uma deficiência visual, qual foi o impacto que isso causou no primeiro momento em você, como foi que você lidou com essa situação, até que chegou um momento que você procurou uma assistência médica aqui em São Paulo, nós fazemos parte dessa história. Fala um pouquinho aí da tua história, por gentileza. Então, oi, primeiramente prazer, meu nome é Anne, eu tenho 28 anos. Eu vou fazer primeiro minha autodescrição, tá? Eu tô com uma blusa rosa, porque eu tenho muitos amigos meus deficientes visuais que estão assistindo, mas não estão me enxergando. Eu tô com uma blusa rosa, tô com cabelo seco e solto, e mais ou menos liso, na raiz não tanto. E tô maquiada, tô com cílios, a sombra cor-de-rosa. Então, eu nasci em 95. Meus pais ficaram pouquíssimo tempo casados, mas eu já nasci com a deficiência, todavia eles não sabiam, ninguém sabia. Até desconfiavam, porque por conta do nistagmo, meu olho balançava bastante, mas era só mera desconfiança. Quando eu fui morar com os meus avós, meus avós foram atrás de oftalmologistas que dissessem o que eu tinha. E a princípio eles diziam que eram daquelas coisas mais simples, miopia, hipermetropia, nistagmo, catarata também sempre falaram que eu tinha, mas ficou por isso mesmo. Então, sempre, periodicamente, meus avós me levavam no oftalmologista, porque desde os 3 anos de idade eu passei a morar com eles. Então, sempre, com muita frequência, eles passavam a me levar no oftalmologista, me passava óculos. Todavia, os óculos não adiantavam muito. Até que nos primeiros anos da minha infância, ele me serviu bastante. Mas quando Ok. chegou aos 14 anos de idade, eu não queria nem usar mais. A minha avó Tá. pedia para eu usar e aí ficava até de castigo, brigava muito, porque eu insistia que eu tinha que usar, que era pro meu bem, mas sabe quando você, tipo, eu não estava enxergando. E eu enxergava melhor sem o óculos do que com óculos. Tá. Então, aos poucos, escondido, eu passei a parar de usar o óculos, até que eu larguei de vez, porque não tinha jeito. Ia no oftalmologista, o oftalmologista só trocava o grau e não adiantava. Tá. E aí foi quando, aos 16, 17 anos, quando eu comecei a namorar com o Léo, aí ele falou assim, olha, me falaram que na Santa Casa de Santos eles atendem de graça. Vamos lá para Tá. ver se uma opinião diferente. Quando eu cheguei lá, eles logo de cara eles viram que tinha alguma coisa, mas não saberam dizer ainda o que era e falaram, olha, a gente vai te encaminhar para São Paulo. E eu fiquei lá uns 3 anos esperando até me chamarem. Eu já tinha até casado, já tinha tido filho quando eles me chamaram para ir para São Paulo. E Tá. foi quando eu conheci vocês lá. Joia, perfeito. Vocês prestaram atenção, gente, que assim, é uma história de vida marcada por algumas perdas importantes, mas que não foram motivo suficiente para baixar a cabeça ou simplesmente desistir. A Anne nasceu dentro de um ambiente familiar em que os pais não mantiveram-se casados, então ela foi morar com a avó. Deus nunca nos deixa desamparados, sempre Deus nos aponta uma solução. A avó fez o melhor que podia, deu todo apoio e suporte que estava ao conhecimento e à capacidade dela, até que Anne se deu conta da deficiência visual, procurava assistência oftalmológica, mas que geralmente ficava nos diagnósticos mais comuns de problema de grau. Oi, Adriele, tudo bem com você? Obrigado por sua presença. Tentou melhorar a visão com óculos, por um período foi útil, mas até que chegou um determinado momento que o óculos não estava mais surtindo efeito,
E aí, finalmente, chega uma outra pessoa na vida. Você parar para pensar como as pessoas são importantes. Tem algumas pessoas que realmente a gente deve manter um distanciamento, infelizmente, porque são tóxicas. É difícil da gente conviver. Mas tem outras pessoas que a gente tem que se aproximar e desenvolver um relacionamento cada vez mais forte. Foi o caso do Leandro, né? O Leandro entra na vida da Anne, e aí dá todo apoio e suporte, descobre, então, que existe um tratamento. E, finalmente, então, a Anne vem aqui para São Paulo. Na ocasião, a gente estava... Eu acho, Anne, que isso foi... Eu voltei dos Estados Unidos em 2013. Eu acho que foi por volta de 2015, mais ou menos, 2016, que a gente deve ter tido o primeiro contato. Uhum. Foi mais ou menos isso. Eu fui para fora do país, eu defendi meu doutorado aqui na Unifesp, a 8ª melhor faculdade de oftalmologia do mundo, excelente, é uma casa muito boa de formação de mão de obra super qualificada, tanto ética como também de caráter. Através da Unifesp eu fui para os Estados Unidos, fiquei no Bascom Palmer, uma das maiores universidades de oftalmologia também do mundo, fiquei lá 2 anos, quase 2 anos, estudando córnea artificial. Nós voltamos então, abraçamos esse desafio de estudar uma córnea artificial, foi aí que a gente teve contato com a Anne, e aí nós selecionamos alguns pacientes para serem submetidos a um procedimento médico. Mas alguém deve estar perguntando, mas Charles, o que é aniridia, tá bom? Então, olha só, essa parte do olho se chama íris, tá bom? Na região central nós temos a pupila, e a íris é responsável pela cor do olho. Então, a cor mais comum que a gente tem é o marrom e as suas diferentes tonalidades. 80% da população do mundo tem uma cor de íris tonalidade mais escura. E os outros 20% se distribuem entre o azul e o verde. E existe uma malformação congênita que a gente chama de aniridia, tá bom? O indivíduo ele nasce com a malformação, a ausência total ou parcial da íris, geralmente acompanhada de outras malformações no olho, tanto no cristalino, que fica aqui atrás da íris, tá bom? Pode também ter deficiências na córnea, principalmente a gente chama de deficiência límbica. Oi, Frank, tudo bem? Boa noite, amigo. Nasce com deficiência límbica. Ei, Raquel, boa noite. Alterações no cristalino, mas principalmente, pessoal, alterações no fundo do olho, sobretudo na mácula e na retina. Então, as alterações mais importantes são na córnea, na íris propriamente dito, e no fundo do olho. E aí nós começamos a estudar, foi tema do nosso segundo pós-doutorado, né? A gente começou a estudar bastante. Tudo bem, Frank? A gente começou a estudar bastante pacientes que tinham cegueira de córnea, quer que fosse traumática, infecciosa, malformação congênita, como aconteceu. Nanda, vamos fazer sua cirurgia em breve, viu? O mais rápido possível. Vem aqui que a gente opera na boa. E aí a Anne chegou, então, até nós. Nós, então, analisamos o caso da Anne e, finalmente, submetemos a Anne à cirurgia. Anne, continua a sua história, por gentileza. Fala pra gente. Então, aí quando eu cheguei em São Paulo, eu não conheci o Dr. Charles logo de cara. Eu cheguei lá, acho que foi em 2014. Mas em 2016 foi quando eu te conheci e você comentou da Cara Clear. Foi até no mesmo dia que eu conheci o André Angolini também. Ah, o André. E nós É verdade. amigos para a vida toda. É verdade. E aí eu digo que aquele implante da Cara Clear foi essencial para minha vida, assim, sabe? Melhorou bastante a minha qualidade de visão. Claro que eu não enxerguei totalmente como uma pessoa que não tem deficiência visual, mas melhorou demais. Acho que o melhor que eu já consegui enxergar até aquele dia, pelo menos que eu me lembre. E me deu uma qualidade de vida muito boa durante todos os anos que durou, sabe? Eu consegui colecionar muitas memórias visuais do meu filho crescendo, dando os primeiros passinhos, os primeiros dentinhos, seus primeiros aniversários, seus primeiros joelhos ralados. Eu acho que foi muito importante para mim conseguir viver todos esses momentos com ele e enxergar, né? Conseguir ver seus primeiros sorrisos, seus primeiros choros, suas primeiras descobertas. É uma lembrança que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito embora depois de alguns anos eu tivesse que tirar a ceratoprótese, mas eu sou muito grata por um dia ter acontecido e por um dia eu ter usufruído dela. Eu não tenho do que reclamar, sabe? Olha, Anne, é comovente, inspirador realmente o que você está falando, porque no momento, provavelmente, uma das melhores opções para tratar a aniridia é realmente a Kerakley. Então, foi o que a gente fez, pessoal. Nós aplicamos laser na região central, porque, no fundo, o que a gente quer, ceratoprótese é uma córnea artificial. Então, imagina que a Anne nasceu com essa deficiência,
e era também acompanhada dessa perda da transparência da córnea. A córnea precisa se manter transparente para permitir a passagem do luz, para que vá lá para o fundo do olho, para o cérebro a gente enxerga. Então, boa parte da córnea da Anne era opaca. Então, o que a gente fez? A gente criou um pequeno orifício na região central e nós implantamos a queraclia. É como se fosse um plastiquinho especial que a gente deixou lá dentro da córnea dela e ficou um período muito bom. E foi exatamente nesse período que a Anne, então, conseguiu guardar importantes memórias que ela acabou de descrever, das pessoas mais importantes que convivem com ela. E são detalhes, viu? Vocês prestaram atenção? Ver o filho crescer, ver o dentinho cair, ver o joelho ralar, o beijo mais acalorado, o toque mais abrasivo, e sentir, não só com a pele, mas sentir também com o coração, com o cérebro, sentir com os olhos, e poder viver tantas experiências. A queraclia pode ter algumas intercorrências. No caso da Anne, isso aconteceu não obrigatoriamente por causa da prótese em si, mas porque, infelizmente, ao longo do pós-operatório, a Anne foi acometida de uma infecção muito forte, uma conjuntivite muito forte, que acabou causando algumas alterações no olho, e a gente, muito relutante, ficou pensando qual seria a melhor opção para a Anne. Então, a gente teve que remover a queraclia, mas a vantagem dessa prótese é que ela não piora o prognóstico do paciente. Então, essa é uma das grandes vantagens desse procedimento. Foi implantado, foi feito o tratamento, teve um período, acho que foram o quê, Anne? Mais ou menos uns 6 a 8 anos, é isso que você ficou com a prótese na córnea? Em dezembro eu faria 7 anos. Foi 6 anos e meio. Que eu tive 6 anos e meio. Isso, 6 anos e meio, e geralmente a gente utiliza o pior olho para indicar a cirurgia, e depois que a gente implantou, esse pior olho acabou, na verdade, se transformando no melhor olho. E foi aí que a Anne teve a oportunidade, então, de guardar tantas memórias importantes, porque ela estava enxergando um pouquinho melhor com esse olho. Mas, infelizmente, teve algumas intercorrências por causa de uma conjuntivite muito forte, então foi obrigado a remover a queraclia. E a Anne, então, hoje, tem uma deficiência visual. Mas, Ana, eu queria que você agora compartilhasse com a gente, com a audiência, mesmo você tendo essa deficiência visual, eu percebo que você é uma pessoa muito ativa. Aquilo que eu falei é verdade. Você, com frequência, compartilha comigo a inspiração que Deus te deu. Você tem muitos dotes e talentos, você escreve muito bem, você fala muito bem, você se comunica excelentemente bem, você é muito criativa. Outra coisa, você é muito inspiradora, você sempre traz uma mensagem que carrega a esperança para as pessoas. Então, me conta agora esse outro lado da Anne, não pensando somente na deficiência visual propriamente dita, mas mesmo com a deficiência, como é que você encara os desafios da vida, né? Fala para mim, no campo do matrimônio, no campo da maternidade, no campo da atividade profissional. Fala um pouquinho para a gente esse outro lado da Anne. Olha, eu tento levar com o máximo de naturalidade que eu consigo. Eu não posso dizer que é tudo fácil, não é fácil. Eu digo assim, não é fácil viver com uma deficiência visual, Ok, mas é possível, ok. né? A gente não pode também romantizar. Uhum. Eu seria muito irresponsável com os meus seguidores, com os meus amigos que também são deficientes visuais, se eu romantizasse e falasse, olha, é muito fácil, para de bobeira, levanta daí, sacode a poeira e vai viver, porque é muito fácil viver assim. Não é. Eu tive muito tempo para conseguir me adaptar e eu conheço pessoas, tem até o meu amigo Kaique, que ele era vidente, ele enxergou a vida toda, pegou uma doença depois de adulto e parou de enxergar. Então, Uhum. assim, não é fácil. É, Não, a- é. cada coisa que a gente quer fazer na vida, para tudo existe uma adaptação. Ok. Existe sim algumas limitações, mas não quer dizer que nós sejamos incapazes de fazer tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós queremos. Eu, apesar de eu ter tido muito tempo para me adaptar com isso, sabendo, quando eu recebi o diagnóstico lá em 2013, 2014, para mim foi muito fácil lidar com o diagnóstico. As pessoas à minha volta até se surpreenderam com a facilidade que eu tratei tudo aquilo, com a naturalidade. Tá bom, não tenho o que fazer, eu sou deficiente visual, é isso aí. E eu tive muito tempo de lá para cá para conseguir me adaptar, para ressignificar a minha vida, para entender que com o tempo eu poderia sim perder minha visão, como poderia não, poderia estar estacionado, eu não sabia qual seria meu futuro. Mas eu Uhum. sabia assim, escolher entre enxergar ou não, infelizmente não estava sobre o meu alcance, eu não conseguiria escolher,
nem os médicos que estavam comigo poderiam escolher, por mais que eles fizessem tudo por mim. Mas se fosse da vontade de Deus, de eu não enxergar, não tenho o que fazer. Agora, ser feliz com isso e me aceitar, me amar, mesmo apesar, além da deficiência, isso sim eu poderia escolher. E foi isso que eu escolhi para minha vida. Não vou dizer que foi fácil. Em 2000 e entre final de 2021 para 2022, nem eu entendi os sentimentos que estavam dentro de mim, nem eu consegui me compreender, eu não me reconhecia. Eu entrei numa depressão profunda, na qual eu nunca me vi. E eu nem entendia por que eu estava assim, porque se dentro de mim eu sabia que eu super tinha aceitado isso. Eu não tinha problema nenhum com isso, de me aceitar. Mas mesmo assim eu entrei em depressão. Eu procurei ajuda médica, eu procurei ajuda dos meus amigos, das pessoas que me amam, da minha família. Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu sou muito querida, eu sou muito rodeada de amor, de carinho. As pessoas oram por mim, as pessoas estão sempre ali intercedendo por mim. E eu, graças a Deus, eu tive esse apoio. Eu tive quem pedir ajuda, eu tive colo para chorar. Isso me ajudou demais. Então, quando a gente tiveram algumas pessoas também nesse processo que falaram assim, olha, para com isso, você é muito forte. Você não parece a Anne que eu conheço, você é muito forte. E eu digo até para vocês que estão aí do outro lado e conhecem alguém que está passando por isso, existe um processo de luto quando uma pessoa tem uma deficiência. Eu me aceitei a vida toda com isso, mas houve um momento que eu me senti nesse estado de luto e que eu precisei de colo. Apesar da vida toda ter sido sempre muito forte, muito autossuficiente, tive um momento que eu quis me deixar ser frágil. Então, eu acho muito importante para você que está aí do outro lado, está assistindo a gente, que conhece alguém muito querido que está passando por essa fase de luto, não invalide os sentimentos dessa pessoa. Não diga como se ela não tivesse o direito de chorar, de sofrer, porque o mesmo sentimento, o mesmo coração que nós temos aqui é o que vocês têm. Nós temos nossas lutas, nossos prantos, mas também nós temos nossas alegrias. Nós temos todos os sentimentos que vocês têm. Apesar da deficiência, nós não somos sobrenaturais, não temos superpoderes, não somos super-heróis capazes de aceitar, de enfrentar tudo, não somos mais fortes que ninguém, nós somos apenas iguais. Então, por muito tempo, ao mesmo tempo que muitos me apoiaram, me abraçaram, me acolheram, muitos também validaram todo esse meu sentimento. Graças a Deus, eu consegui sair disso porque eu cheguei no momento que eu cheguei no fundo do poço. E eu costumo dizer que o fundo do poço é a melhor fase da nossa vida, porque quando a gente está no fundo do poço, é quando a gente olha para o chão, a gente não vê saída, a gente olha para os lados, a gente não vê saída. Mas o nosso único socorro vem quando a gente olha para o alto. Quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem o alto para olhar. E foi isso que eu fiz. Eu olhei para o alto e eu pedi socorro daquele que era o único que me entendia, daquele único que podia me ajudar, que podia me acolher de verdade, genuinamente, sem me julgar, sem dizer que eu não tinha direito de sofrer, sem dizer que eu não tinha direito de chorar por aquilo, de dizer, olha, eu entendo você, mas isso vai passar. Deus, ele me acolheu de todas as formas possíveis, de um jeito que eu nunca imaginei que, assim, eu não fui uma pessoa que eu procurei Deus depois da deficiência. Eu sempre busquei ele antes, eu sempre busquei ele durante e continuo buscando depois. E eu acho que isso foi o meu bálsamo, sabe? Deus sempre me acolheu de uma forma, assim, extraordinária. E foi conhecer exatamente esse extraordinário de Deus que me fez entender que o processo é difícil. O processo é muito difícil, mas vale a pena. Talvez se eu pudesse escolher, eu não queria passar por esse processo. Mas já que eu passei, que bom que eu passei, porque eu aprendi muito com ele. E a deficiência, ela não me define inteira, ela é só uma parte de mim, sabe? Eu não tenho dois olhos que funcionam, mas eu tenho muitos outros órgãos que funcionam. Eu sou muito além do que dois olhos apenas. Eu sou um ser humano que chora, que sorri, que se alegra, que também sente tristeza, que é amiga, que é mãe, que é filha, que é neta, que é sobrinha e que ama a vida do jeito que ela é. A vida pode ser difícil, pode ter seus empecilhos, suas tempestades, seus desertos, mas eu tô aqui e é para viver ela do jeito que Deus escolheu que eu vivesse. Olha que legal, Ana. Você sabe quem acabou de entrar na sala? O Oi. André Golini, você acredita? Oi, André!
Ei, André, como é que você vai, amigo? Tudo bem? O André e a Anne foram os dois pacientes que nós implantamos a Queraclia, viu? O André vem se mantendo firme e forte com a Queraclia, graças a Deus melhorou bastante, foi um sucesso no André, já faz bastante tempo que foi implantado. A Anne precisamos retirar, mas o André está aqui com a gente. E olha, Anne, que legal, porque à medida que você ia falando, olha só o que foi que a Nanda Scarpa escreveu. Eu fico muitas vezes reclamando porque tem um grau alto de astigmatismo. E vendo agora a Anne compartilhando o seu coração, isso me inspira muito mais a ter um coração também grato. Tá vendo, Anne, que essa sua voz precisa continuar ecoando por esse Brasil afora. Ei, André, como é que vai, amigo? Tudo bem? E não só pelo Brasil afora, pelo mundo afora, por que não? Ô, Anne, me surgiu aqui uma ideia, não sei se é loucura, pode até ser. Já se passou pela tua cabeça em você escrever um livro contando a história da Anne, a, a vida de acordo com os olhos da Anne? É uma sugestão de título, tá bom? Isso me veio agora à tona, como você também me perguntou, eu acho que você fez o comentário sobre o nome da tua filha, né, da Maria Iris, e você disse, doutor, vou colocar o nome da minha filha de Maria Iris. Nossa, Anne, que coisa boa. Sabe por quê, Anne? Quando você escreve tua história, você está cada vez mais ativa no digital, isso é fundamental. Fica admirada com a naturalidade que passa para você. Olha, só elogios para você, Anne. Obrigada. À medida que se você pudesse, de alguma maneira, continuar, não só divulgando a tua trajetória, a tua vida, que serve de inspiração, mas também escrever um livro. Escrever o Uhum. livro ia continuar inspirando muitas outras pessoas e também podia ser uma fonte de renda. Você já parou para pensar nessa possibilidade de Já escrever um parei. livro sobre. Já comecei, Já? inclusive. Ei, você já começou, inclusive? Já tem um título ou não, Anne? Ainda não. Mas Ainda não. Fica então. tem A dois vida, capítulos só escritos ainda. às vezes, é um desafio, né? A gente escolher um nome de um livro. Mas fica aí uma sugestão, assim, a vida segundo os olhos da Anne. Me veio essa ideia, mas é claro que a gente precisa melhorar esse título, tá bom, Anne? Tá. Ó, eu vou ser o primeiro a comprar, a divulgar teu livro e eu vou querer um livro autografado, um autógrafo todo especial seu. Não esqueça que eu estou na fila já de espera, tá bom? Eu vou comprar somente um, não. Pelo menos 10 livros. Um vai ficar para mim e os outros 9 vai ser para a gente dar para um monte de gente. Quem sabe até um pouquinho mais, né? Essa mensagem ela precisa ser ressoada pelo Brasil, pelos confins afora. Anne, vamos falar agora de um outro tema. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Vamos falar de maneira assim bastante superficial, mas que a gente quer trazer um pouquinho essa questão de políticas públicas para o deficiente visual. Você, como uma ativista da boa causa do deficiente visual, deve lidar com os desafios e as dificuldades de locomoção no dia a dia, nas ruas, nas praças, nas avenidas, a acessibilidade. Se você pudesse compartilhar um pouquinho tua experiência, tua opinião a respeito desse tema, o que você poderia assim, sugerir de melhorias em termos de política pública ou mesmo de acessibilidade para o portador de deficiência visual? Cara, olha, eu posso falar pela minha cidade, né? Tá. As calçadas todas quebradas. Isso não é nem só para os deficientes visuais, né? Eu acredito que para a Isso. sociedade inteira, né? É um absurdo o tanto de imposto que a gente paga e as calçadas quebradas, todas esburacadas. Minha sogra esses dias estava passando na frente do supermercado, caiu, quebrou o braço, né? Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu caí na rua, deu machucar. Teve uma vez que eu tive que parar no hospital, quase quebrei meu joelho por causa de um tombo. E Nossa. o piso tátil, geralmente não é em todos os lugares que tem, né? A prefeitura sempre costuma colocar só naquelas ruas mais conhecidas, nas avenidas, mas não tem em todos os lugares assim. Eu acho que precisava ter acessibilidade nas escolas, nas praças, em todos os lugares. Eu vou buscar meu filho na escola, lá tinha piso tátil, mas estava todo falhado, sabe? Então eu Sim. parei, eu tive que ensinar meu filho a ir voltar sozinho para a escola, porque eu já estava numa fase que estava perigoso para mim, né? Sair, ficar levando ele. E acho que é uma questão assim da prefeitura mesmo, colocar em prática tudo aquilo que eles falam, que eles prometem
na campanha, né? E fazer a manutenção dos pisos táteis, das calçadas esburacadas, porque isso é perigoso até para todos, não só para nós. É verdade. Anne, esse ano, agora acho que uns 2 meses atrás, um pouquinho menos, eu recebi uma informação de que a revista Times, uma das mais importantes do mundo, elegeu as contribuições sociais mais importantes ao longo de 2023 do ponto de vista tecnológico. Você acredita que hoje tem uma bengala que ela tem um GPS embutido nela que serve de orientação, é como se fosse um piso tátil, na verdade, ambulante. Você tem a bengalinha, que tem sensores, ao mesmo tempo ela tem um GPS que ela te ajuda a se locomover com mais segurança ao longo do percurso. Muito interessante a ideia, eu fiquei pensando o que a gente poderia fazer para, de repente, trazer essa tecnologia para cá, ou quem sabe fazer adaptações para a nossa realidade. Mas fica aí o recado, então, para as autoridades públicas aí, e para a sociedade civil como um todo, se organizar para a gente fazer as reivindicações com critério, com responsabilidade, mas melhorar as condições de acessibilidade do deficiente visual. Placas informativas, um piso tátil funcionando, begalinhas com inteligência artificial mais GPS para facilitar a locomoção do deficiente visual. E até para em questão de informar também, né? Porque as Sim. pessoas videntes, a gente na nossa bolha a gente chama as pessoas que enxergam de videntes. Até os videntes mesmo sem a intenção, por falta de informação, eles não sabem como ajudar a gente, porque, por exemplo, os pisos táteis, nem todo mundo sabe para que serve. Então, Isso. as poucas ruas da cidade onde tem um piso tátil, os videntes ficam parados, conversando em cima, eles estacionam bicicleta em cima, os comerciantes montam barraca em cima, e aí a gente que tem que estar ali no piso tátil, a gente que tem que desviar para não cair, a gente que acaba tropeçando nele, se machucando. Então é bom também disseminar toda essa informação para que todas as pessoas, inclusive os videntes, saibam onde eles não podem ficar em pé, como que eles podem nos ajudar na hora de atravessar a rua, por exemplo. É uma dica que eu sempre dou. As pessoas, graças a Deus, elas são muito solícitas. Quando eles veem que a gente precisa atravessar, logo eles se oferecem, se deixar, eles levam a gente no colo para o outro lado da rua. Mas, por exemplo, sempre quando você chegar, ver um deficiente visual ali com a bengalinha, você oferece ajuda, mas você vai do lado contrário da bengala. Nunca levante a bengala da pessoa para o alto. Algumas pessoas inconscientemente pensam, bom, eu estou dirigindo ela, ela não precisa da bengala, mas a gente precisa. A gente precisa sentir o chão, saber onde está o meio-fio da calçada do outro lado para não tropeçar. Então, as pessoas também têm que saber disso. Acho que é uma questão mais de informação mesmo. É por isso que eu uso muito a minha voz nas redes sociais, para poder informar isso para as pessoas, até para as pessoas que enxergam, saberem como lidar, como ajudar a gente também. Joia, perfeito. Anne, é excelente. A gente acredita também muito na ferramenta da educação preventiva, que deve ser ensinada pelos pais dentro de casa e as escolas, as outras instituições, como a própria igreja, como elementos complementares na formação desse indivíduo. E é fundamental realmente que as pessoas tenham noção dos seus parceiros que têm deficiências visuais, que têm algumas limitações e que precisam ser acolhidos e recebidos. Ainda nesse raciocínio, Ana, de acolhido e recebido, vamos pensar agora um pouquinho de empregabilidade. Porque o deficiente visual ele pode desempenhar uma série de atividades, ele pode se inserir no mercado de trabalho, ele pode ter seu salário, pode ter seu espaço físico, ele pode, inclusive, de preferência, ser um empreendedor e, por que não, um empresário de sucesso. Quando você pensa sobre essas coisas, ó, inserção do deficiente visual no mercado de trabalho, como é que você lida com essa variável, com essa ideia? Fala pra gente. Então, que bom que existe essa lei, né? Porque as empresas sempre contratam, tem uma cota ali de deficientes, mas eu Isso. já ouvi relatos de amigos meus que dizem que muitas vezes só contratam assim para preencher uma cota mesmo. Tá. Assim, contratam e não dão função. Quando, na verdade, nós somos totalmente capazes de fazer qualquer coisa, sabe? Eu tenho amigos meus, tem a Priscila, que é esteticista, Tá. tenho eu tenho tantos amigos, tem o Thiago, que era, acho que, gerente do Burger King. Eu tenho tantos amigos que têm excelentes profissões e que a deficiência ela não limitou ninguém, sabe? Eu agora Isso. estou fazendo parte do instituto do Lar das Moças Cegas. Tem uma semana mais ou menos que eu consegui entrar lá e, cara, eu vi
tantas histórias legais, eles dão vários cursos que capacitam, sabe, os deficientes visuais, tem a parte da padaria, tem a parte de artesanato, tem tantos cursos incríveis lá que nem eu, sendo deficiente visual, eu nunca imaginei que, assim, seria possível a gente fazer, e, cara, é absurdamente possível. Então, empresas que estão assistindo a gente, pelo amor de Deus, contratem, não chamem apenas por cota, às vezes nós conseguimos até melhor. Olha, fica então aí, o André está falando, em concursos públicos tem cota para deficientes, isso ajuda muito num primeiro emprego, joia. Ô, Andy, será que eu consigo chamar o André Golino para ele dar uma palavrinha com a gente ao vivo? Chama. André, será que eu consigo? Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver aqui, André Golino. André, eu vou te convidar, vamos ver se você entra. Ó. Te convidei, amigo. Será que dá para você entrar, André? Pede para tua esposa te ajudar. Você recebeu o convite? Ei, Lindsay, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Estamos quase acabando. Gente, pelo amor de Deus, já vai dar 9 horas. O tempo passa muito rápido, né? André, se você estiver me ouvindo, acabei de convidar para você entrar comigo ao vivo e a Anne, para você dar só um oi para a nossa audiência e dizer como é que você está se sentindo. E, claro, né, desejar um Feliz Natal. Feliz Natal. Oi. André, você... Deixa eu mudar aqui, peraí. Muda um tiquinho. Aí. Oi, amigo. Oi. Tudo bem? Tudo bem, André. Tudo bem, ouvir sua voz. Pô, também. Nossa, que honra participar da live de vocês aí. André, muito legal. E você vai ter que... De resumo, fala um pouco como é que tu estão aqui no dia que você fez o tratamento. Desculpa, tá cortando um pouco o áudio, eu não entendi. É para falar como que foi o tratamento? Como você descobriu que tinha neridia e como você chegou Como eu descobri foi desde criança, né, que já tinha, percebi que eu já tinha muito fotofobia, então meus pais me levaram já no oftalmo aqui da cidade, e daí já no primeiro exame já constatou que não tinha íris, e da catarata foi descoberto um pouco depois, quando eu era pequeno, assim, que descobriram que tinha catarata, mas seja desde pequeno, acho que poucos meses, assim, já constatou que eu não tinha íris. E daí foi sendo acompanhado, né, aqui, né, daí descobriu que tinha catarata, e sempre foi tratando, né, passando óculos, né, o óculos sempre acabava tendo que ser bem forte, né, mas sempre passando óculos, sempre acompanhando, né, para ver como que estava a saúde do olho, e daí foi fazendo tratamento e acompanhamento aqui na cidade, né? Até que quando eu já completei a maioridade, minha médica conseguiu uma médica lá na Unifesp lá para eu começar a fazer acompanhamento, né? Que desde 2010, né? Daí em 2010 comecei a fazer o tratamento lá na Unifesp. E daí que assim fez, né? Vários tratamentos, né? De limbo, fez os planos de limbo. Daí depois em 2016 a gente fez lá o da que era Clear, e depois da catarata também, né? O doutor fez a que era Clear e a catarata no olho direito. Que isso nossa, melhorou, assim, incrivelmente, assim, do que não tava enxergando praticamente nada do olho direito. Nossa, foi um negócio incrível quando consegui enxergar tudo muito mais claro, muito melhor, né? Tanto que hoje o meu olho direito é o melhor olho, assim, o que enxerga melhor. Nossa, isso mudou, nossa, incrivelmente, assim, minha vida, a cirurgia. André, estou muito feliz por você. E eu queria que você deixasse a nossa audiência, por favor. Feliz Natal. Lá para nossa turma. Desculpa, doutor, não entendi. Eu queria que você deixasse uma última mensagem de Feliz Natal para a nossa audiência. Então eu desejo aí um Feliz Natal, um
próspero ano novo aí para todos. Que Deus abençoe. Deus venha iluminar o coração de todos vocês. Um Natal abençoado no meio aí para vocês, para a família. Todos que possam compartilhar, né, boas experiências, compartilhar boas emoções aí com a família de vocês, né? E um ano novo abençoado aí, com muitas realizações, muita saúde para todos. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Que Tchau, amigo. Deus te abençoe, André. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Obrigado. Anne. Oi. Agora eu queria que você fizesse considerações. Primeiro, eu queria dar um pouquinho para assistir a live. Uma parceria muito bacana de pegar ela guia para todo o Brasil sobre mídia totalmente personalizada. Assistindo a live agora. E que foi através dessa live. Vai ganhar um desconto legal, tá? É @bengala_guia. E por último, eu queria encerrar dizendo os mais profundos votos de boa, perfeita e agradável vontade de Deus faça presente na vida de cada um. Que Deus possa estar curando todos nós dessa cegueira, nossa cegueira física, que não de enxergar verdadeiramente importam na vida. Um abraço, uma pessoa que a cegueira não me impede de enxergar as pessoas que estão ali à nossa volta, o amor de todas nós, força que nós temos, muitas vezes nós caímos e não mas a gente não tem essa força e toda essa faz cada um de nós, que nós consigamos 24 enxergar todas essas coisas essenciais, usar da vida muito melhor, mais prazer e alegria. Joia, muito obrigado. Deu um pouquinho de eco, mas eu acho que, no geral, conseguiu entender o que você deseja para todo mundo. Audiência, eu gostaria de agradecer a carinhosa presença de vocês hoje à noite. Foi muito legal ter a André Angolini, e cada um de vocês presentes no nosso live, dizer que, apesar das nossas deficiências virtuais, nós temos um corpo, uma alma, um espírito que vive para a glória de Deus, para promover o reino de Jesus Cristo, para gerar valor na vida das pessoas. Eu desejo a todos vocês um excelente Natal e um 2024 de muitas conquistas e realizações. E toda quarta nós vamos estar tá bom? Não esqueça de compartilhar essa live com todos os amigos, vizinhos, parentes, aquelas pessoas que precisam ouvir uma mensagem de esperança e fé. E a gente se vê na próxima semana. Feliz Natal! E a gente se vê antes do ano novo. Prazer ter vocês com a gente. André, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Um abraço forte na família de todo mundo. Amém. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Um abraço, gente. Feliz Natal aí. Feliz Natal. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Que legal ter a Anne e o André Angolini conosco hoje à noite. Realmente são histórias inspiradoras que servem para nos estimular a continuar caminhando, sempre olhando à frente, nunca olhando para trás. Jesus Cristo é o nosso alvo, né? Isso é para Ele que a gente deve estar olhando constantemente. E Ele é nossa direção maior. Que bom que você escolheu estar comigo, com a Anne e com o André hoje à noite, compartilhando um pouquinho dessas experiências, dessas histórias inspiradoras. Beijão para vocês, um excelente final de semana.
Antes do próximo ano, nós estaremos aqui ainda na próxima quarta-feira, batendo um papo, conversando, para a gente desejar um excelente ano novo para todos nós, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça, ó, clica aqui nesse botãozinho do transbordo, envie essa live para um monte de gente, que mesmo que não tenha deficiência visual, mas quem sabe precisa ver uma mensagem de esperança e fé. E acreditar que dias melhores virão. O melhor de Deus ainda está por vir, gente. Não tenha dúvida, acredite nisso, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, fica comigo. Façam um excelente resto de noite. Excelente final de semana. A gente vai se falando. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.